Assembleia de Deus, harmonia. Queridos, com alegria nesta noite eu cumprimento a todos com a graça de Cristo Jesus. Que a bênção do Deus eterno esteja sobre cada um de nós, sobre os nossos irmãos e amigos que estão em suas casas. Juntos estamos cultuando ao Senhor de toda a glória. Há alguns pedidos de oração aqui chegaram em nossas mãos, pedido por Everton Félix, André Vitor, Débora Cristina, Selma Souza, Thaís Roque e Thalita Roque. Também Amara Reis. Nós vamos orar por essas pessoas. As necessidades vão desde questões espirituais, como também de saúde. Oremos, pois. Querido Deus, nesta hora te apresentamos essas pessoas cujos nomes foram aqui mencionados, porque crendo enviaram esses pedidos para que o Senhor intervenha, trazendo solução para cada uma delas, desde as demandas espirituais, subjetivas, como aquelas físicas de ordem emocional, física e espiritual. Deus de toda glória, estende tuas mãos e conceda a tua bênção, pois estes, pela fé, enviaram esses pedidos, e a tua palavra nos garante que aquele que crer recebe de tuas mãos. Então nós nos dirigimos a ti nesta hora reverentemente, para interceder por cada uma destas pessoas. Te pedimos isto em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, eu gostaria de saber se tem alguém pela primeira vez aqui conosco, alguma pessoa pela primeira vez, dê um sinal ali atrás. Seja bem-vinda, é uma alegria recebê-la lá atrás também. Sejam bem-vindos, a igreja está feliz com os nossos visitantes. Diga comigo, sejam bem-vindos e recebam a bênção do Senhor. Amém. Aqui também, muito bem, seja bem-vinda. Meus amados, nosso irmão Josevaldo Cabral Martins, ele nos procurou depois de um período aqui e entendeu que seria um bom lugar para congregar, e tendo-o escutado, compreendemos que ele está apto na condição de membro da igreja. E desde já queremos perguntar a vocês, com alegria recebem o nosso irmão Josevaldo como mais novo membro da Assembleia de Deus Harmonia? Digam amém. Vamos aplaudir aqui a sua decisão. Seja bem-vindo e que a sua vida aqui seja para a glória de Deus e alegria de todos nós, que juntos possamos fazer a obra do Senhor. Muito obrigado. Bom, amados, há algumas semanas nós estamos falando um pouquinho sobre a reforma protestante, e nós caminhamos e chegamos às 5 solas da reforma, que são fundamentos doutrinários que foram fincados durante aquele período, para que servisse como, de alguma forma, um retorno. Não é nada novo, essas doutrinas fundamentais aqui,
elas são desde o princípio, mas como a igreja se desviou dos trilhos da palavra de Deus, com as invenções das tradições e a continuidade, segundo os líderes da revelação, então eles saíram agregando, adicionando muitas invenções que não têm nenhum respaldo na Bíblia, que não tem nenhuma fundamentação nas Escrituras. E aquilo deformou, de certo modo, a fé, e foi preciso, então, um esforço muito grande e o enfrentamento por parte dos reformadores para fazer valer a palavra de Deus. E nós falamos no primeiro sola, que foi somente a Escritura. O segundo, somente a fé. Terceiro, somente a graça. Quarto, somente Cristo. E o quinto, glória somente a Deus. Nós chegamos ao primeiro, a semana passada, falando somente a Escritura. Então, nós fomos exaustivos aqui, e essa mensagem está na página da igreja. Eu gostaria de hoje falar no segundo ponto doutrinário importante, que é somente a fé. Porque, como já disse, adicionaram muitas outras coisas. A fé mais sacramentos, a fé mais confissões auriculares, obrigatórias, necessárias, indispensáveis, impostas, compra de salvação com dinheiro, fé mais dinheiro, compra de objetos imantados de poder, supostamente imantados de poder, compras de indulgências, a fé totalmente distorcida, mostrando que o sangue de Jesus Cristo não nos purifica de todo pecado, conforme a Bíblia, porque a pessoa teria que também pagar, a fé mais o pagamento que você teria que fazer no purgatório, com sofrimentos, com desconfortos, com, de alguma forma, essa contrapartida humana na salvação. Tudo aquilo estava apenas criando barreiras, desviando as pessoas, e o espírito de engano escravizando todos aqueles que davam ouvidos àquelas doutrinas. E como a Bíblia não era lida pelas pessoas comuns, havia inclusive uma lista, além da Bíblia, de outros livros proibidos. As pessoas não podiam fazer aquilo com liberdade. E as missas em latim havia pouca compreensão, então ficava todos dependentes da liderança do clero, e tudo isso foi trazendo algo além da Bíblia, um outro evangelho. E nós mostramos a semana passada que o próprio apóstolo disse: não é outro evangelho, isso não é evangelho, é que tem gente enganando o povo, gente mal intencionada e sob espíritos de engano estão levando o povo
a essa situação. E aí o apóstolo chegou a dizer: olhem, fiquem atentos, fiquem de olhos abertos, porque se acontecesse de nós mesmos chegar aqui trazendo um outro evangelho, além daquele que vocês já ouviram, que estão na Escritura, se vier um outro evangelho, além daquele que os apóstolos de Cristo ensinaram, além da doutrina dos apóstolos, então ele dizendo: se um outro, ou nós mesmos, ou se ainda descessem anjos dos céus para pregar para vocês um outro evangelho, vocês considerem isso maldito. Ele repetiu isso. Então, os alertas foram muitos e estão nas Escrituras, e a gente fez questão de trazer para vocês muitos textos fundamentando isso, porque hoje nós não precisamos, a nível de revelação, a igreja não precisa de nenhuma nova revelação. A revelação está na Bíblia, ela é suficiente, ela é a nossa única regra de fé e prática. Qualquer um outro evangelho, nós não iremos jamais ceder a ensinos que não estejam devidamente fundamentados na Bíblia. Então, hoje o nosso tema: somente a fé. Amém? Então nós vamos ler um texto da Bíblia como nossa leitura oficial. Aqui. Vamos para Romanos capítulo 3, verso 28. Olha o que está aí escrito com todas as letras, para que a gente possa compreender a palavra de Deus e, com base nela, caminhar com firmeza e determinação. Diz assim: concluímos, portanto, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente da observância à lei. Amém? Podem tomar assentos. Bom, queridos, somente a fé. A reforma protestante nos legou os 5 solas, fundamentos doutrinários, que transformaram a compreensão da fé cristã. Entre eles, somente a fé. E o que é então a fé? Vale a gente compreender direitinho o que é a fé. E há um texto rico na Bíblia que traz um conceito de fé muito bem fundamentado. Está em Hebreus, capítulo 11. Capítulo 11, onde mostra os heróis da fé. No primeiro verso desse capítulo 11, nós encontramos o conceito de fé, que diz, olha lá, ora, a fé é a certeza de que havemos de receber o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver, porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam bom testemunho. Queridos, isso aqui
somente quem crer pela visão espiritual, somente quem desfruta é capaz de compreender esse texto. Ele é muito profundo, porque a fé é a certeza de que havemos de receber o que esperamos, o que a gente não vê com os olhos materiais, porque aquilo que se vê não é esperança. Então, essa capacidade de enxergar, de ver, de ter certeza de algo que a gente não apalpa, a gente não vê, mas essa revelação, ela traz uma convicção, uma segurança, uma certeza. É a certeza de que haveremos de receber o que esperamos. E a prova. Duas coisas muito importantes aqui: certeza e prova. Isso é um mistério, não é? Aqui está um grande mistério. A caminhada de fé, ela não é algo comum, é algo sobrenatural, extrapola toda e qualquer explicação apenas física, material. Ela vai além. Justificados pela fé, temos paz com Deus. Olha que coisa, ela entra em nós, essa certeza e essa prova gera paz com Deus. A gente se sente agora firmado em Deus, com certeza, com segurança e com paz. Insegurança não produz paz, produz inquietação. Mas a Bíblia nos orienta, dizendo que devemos confiar no Senhor, sem, no entanto, nos inquietar por coisa alguma. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. Então, o coração pacificado é aquele que tem paz por causa da fé. Vocês lembram? Romanos 1:17, o justo viverá pela fé. É o que finaliza, olha lá, o justo viverá pela fé. Então a gente vive a partir desta compreensão. Estamos vivendo aqui neste mundo com certeza, com total segurança de que nós temos uma herança, porque nós temos prova disso. Como que isso nos aconteceu? É porque a fé não é algo comum, é algo que vem de Deus para a gente. A fé, ela é muito importante, e a importância dela é tão grande, que sem fé, olha o que diz o verso 6 deste mesmo capítulo, Hebreus 11, o verso 6, diz o quê? Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se agradam, se consagram a ele. Amém? Quantos aqui estão consagrando sua vida a Deus?
Então, se isso acontece, você está na presença deste ser real e ele recompensa. Você está aqui, você não está desprovido. Você chegou aqui alimentado, você chegou aqui respirando, e você está aqui vestido, consciente. Quem é que te vestiu? Quem é que está te dando esse fôlego de vida? Quem é que te alimentou hoje? Isso vem como recompensa do Deus real, verdadeiro, que está entre nós. E nós estamos aqui oferecendo a Ele a nossa adoração, louvor e ação de graças pela fé. Porque sem fé, nada passa desse teto aqui. E sem fé, a Bíblia diz que tudo, só resta pecado sem fé. Tudo que é feito sem fé é pecado. Então a pessoa sem fé, ela está mergulhada nas trevas. Ela não reconhece Deus, o Deus real. Ela não oferece o culto integral, porque por mais que ela aprenda o texto, a letra, a música, Deus não se deixa levar apenas por isto. Ele olha o coração, a intenção, Ele sonda mentes e corações, e Ele sabe quando a pessoa tem apenas expressões de fala, de música, de cântico, mas não tem devoção verdadeira, inteira para Ele. Aí Ele olha e diz: estão me adorando em vão, porque as palavras não refletem a realidade do coração. Eles me adoram e me louvam apenas com palavras e com a boca, mas o coração está longe de mim. Olha o ser real que está aqui entre nós. Ele faz essa leitura em cada um de nós. E por isso mesmo é impossível que alguém que não se quebrantou de verdade diante de Deus, essa pessoa não carrega uma experiência de vida com Ele, porque isso só é possível quando a pessoa crer de todo o coração, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, esse Deus que não aceita metade, que não aceita o resto, Ele não quer apenas você, Ele quer você e tudo o que você é e o que você tem. Por isso, o culto a este Deus, quando ele é exercido com a verdadeira fé, a gente diz o que o salmista disse: e tudo o que há em mim bendiga o teu santo nome. Ele diz isso com embasamento de fé, ele diz isso com clareza, com segurança, e ele carrega provas disso, que é dado pela fé. Então nós vamos ver de onde é, quem é o autor da fé. Hebreus 12:2, o que é que diz? Que olhar é este com o qual a gente olha para Deus? A gente vê Ele aqui, a gente o enxerga pela fé, a gente tem certeza
certeza que Ele está presente conosco, olhando fixamente para o autor e consumador da fé. Quem? A igreja toda agora. Vamos dizer com verdade mesmo, com empenho. Vou reler. Olhando fixamente para o autor e consumador da fé. Jesus, esse Jesus maravilhoso que disse: o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Então esse olhar agora fixo para Ele é o olhar da fé. Você já agradeceu hoje pela fé que o autor da fé te concedeu? E Ele é o autor e consumador da fé. Ele vai levando as últimas consequências, Ele vai aperfeiçoando a nossa fé, de modo que ela é crescente, ela vai tendo um desdobramento maravilhoso até o dia, sabe até que dia? Quando a gente tiver de posse de tudo. Você não vai precisar de fé, você vai precisar de amor, de louvor, de adoração ao Senhor, mas olhando, vendo face a face. Então, se é face a face, não é por fé mais, ela vai se consumar na hora certa, quando nós estivermos de posse das promessas, porque a fé é a prova que nós haveremos de receber aquilo que esperamos, e aquilo que se espera é porque aí é esperança mesmo, a gente não vê ainda, mas vai chegar o momento em que nós viveremos não mais pela fé, mas vendo como Ele é, o veremos. Glorifique a Deus, a fé nos está levando adiante, nós estamos fazendo a travessia aqui pela fé, mas vai chegar o momento que essa travessia terminará, e nós adentraremos os portais da eternidade, e nos apropriaremos daquilo que está hoje prometido, e nós não temos dúvidas do que está prometido, e nós estamos seguros e firmes, é o que a palavra diz. Então o autor da fé é Jesus. Ora, este que é o autor da fé, ele mesmo, na condição de homem, se vocês podem voltar aí, Hebreus 12:2, para a gente uma análisezinha rápida aqui, sobre o autor da fé, que é Jesus. Olha, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Diga amém. Esse é o nosso Senhor. Olha, por causa do júbilo que lhe fora proposto, dizendo: você vai passar por isso, você vai sofrer, você vai morrer, você vai ressuscitar, e todo joelho vai ter que se dobrar, e toda língua terá que confessar que só Ele é o Senhor. Então, pelo gozo que lhe estava proposto, o gozo de ver a sua igreja amada, o fruto do seu trabalho, aí ele suportou. Olha, o agricultor, ele suporta o sol causticante, ele faz a semeadura com dificuldade, ele trabalha, ele se esforça,
porque ele acredita, ele confia, ele tem esperança que aquela semeadura há de produzir frutos maravilhosos. E aí ele faz esse esforço na perspectiva de receber o resultado. Jesus estava na condição de homem. Ele estava suportando aquilo, e suportou, a Bíblia diz, Deus se humilhou em Cristo. Imagina uma humilhação de cerca de 33 anos, aqui, num corpo limitado como o meu e o seu. Ele, o Deus Todo-Poderoso, Senhor de todas as coisas, nada do que foi feito sem Ele. Ele que fez tudo, agora ficar preso em um corpo, sofrendo humilhação desde o nascimento, sem sequer ter um berço. Ficou num coxo de animal, numa manjedoura, entre os animais. Ninguém deu para os seus pais uma hospedaria, um lugar digno, e ele começou então uma jornada de sofrimento, finalizando-a no ponto mais alto, a Via Crucis, onde ele derramou todo o seu sangue, mas havia um gozo proposto, um júbilo que estava na frente, e nesta perspectiva ele suportou, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz que era minha, era sua, era nossa. Ele suportou aquela cruz por causa do júbilo, desprezando a vergonha. Como foi forte para ele, hein? Suportar aquele povo batendo com uma cana, colocando uma coroa de espinho em sua cabeça, sangrando, ele passando sede, ele despido, tiraram-lhe as vestes, e agora cravado naquela cruz, suportando, e ele desprezou aquela vergonha, porque tinha gente que passava, não se segurava. Sabe o que as pessoas faziam quando passava? Não compreendia nada, maneava a cabeça, dizendo: esse não disse que era tanta coisa, que era o Filho de Deus, então que ele mande agora, que ele reverta esse quadro, que ele desça da cruz. Um criminoso o desafiou a fazer isso. Se tu és, desce da cruz, salva-te a ti mesmo e a nós. E ele suportando tudo aquilo por causa do gozo que lhe estava proposto. Você sabia que nós estamos passando por aqui, mas tem um gozo proposto para todos nós? Ele quer fazer nós seremos participantes da sua glória. É o que está proposto para a gente. Muitas vezes a gente não quer suportar nada, mas ele veio e potencializou a gente com a fé. E a fé é certeza, é prova, produz paz no nosso coração, e a gente passa a ter paz com Deus, e todo mundo olha e diz: o que é que ele está esperando? Por que é que esse povo ainda tem um inário? Por que é que a Bazemate se especializa nisso? É porque nós temos um gozo proposto, e nós fazemos isso pela fé. Esse louvor a Deus, essa adoração, ela só tem validade, ela só tem significado, porque é pela fé, não é pelas nossas obras. O profeta Isaías disse: vocês estão confiando nas obras de vocês? Porque foi o que a igreja tentou botar.
Não, não é só a fé, são as obras também. Aí o Isaías disse: olha, as nossas melhores obras, sabe o que são? Trapos de imundícias. Serve para alguma coisa? Trapos era pano sujo, imundo. Já pensou você passar um pano imundo lá na tua mesa, limpando a mesa com um trapo de imundícia? E você dizendo: vai ficar limpo? Fica não, meu filho. Quem nos justifica é o Senhor, através da fé. Não são as nossas obras. A gente não compraria nada com ela. A gente só estaria numa condição miserável cada vez mais. Era a porca lavada voltando ao lamaçal e o cão voltando ao vômito. Quem nos justifica é a fé no sacrifício de Jesus. Por isso, somente a fé, sola fide, a expressão inicial. Então, ele desprezou tudo isso, porque ele sabia. Por que é que a gente não desanima? É porque a gente sabe que tem uma herança, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Você já pensou? Uma herança que não pode murchar, ela está guardada nos céus para nós. Eu nem preciso que um anjo venha trazer uma demonstração. Não, a coisa está tão bem conciliada, está tão bem resolvido, que a segurança, a prova já está aqui. Por quê? Porque Jesus, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, aquele que tem o governo de todas as coisas sobre os seus ombros, ele já nos deu essa convicção para a gente vencer este mundo. Então, meus queridos, é exatamente com essa fé. Como é que ela surge? Como que nasceu essa fé? Onde ela teve início? Quando ela começou a desabrochar em nós? Romanos 10 e 17, por favor. Diz assim: como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Glorifique a Deus. A palavra está na tua boca, no teu coração, e esta é a palavra da fé que pregamos. Esse é o evangelho que pregamos. Não precisamos inventar nada. Está tudo pronto. Quando Cristo expirou na cruz, ele disse: está consumado, está pago, está resolvido. Ele deixou pronta a salvação para todo aquele que crê, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Então, essa graça maravilhosa que é Cristo, veio, e ela cresce. Olha essa fé como consequência. Você quer ter uma fé aumentada, quer que ela se desenvolva cada vez mais? A gente precisa disso, que ela cresça. Sabe como que ela cresce? Leia mais a palavra. À medida que você conhecer mais a sua Bíblia, leia, e você vai crescer em fé. O autor da fé vai estar ali, fortalecendo e desenvolvendo a sua fé cada vez mais, e ela vai sim
criando raízes. Jesus questionou alguns dos seus alunos, dizendo: homens de pouca fé, por que duvidastes? Então, nós precisamos sim desse crescimento. Como é que ela vem, como é que ela aumenta, como é que ela se desenvolve? Se você orar, se você ler mais a sua Bíblia, e se você orar mais, você vai crescer ainda mais em fé. E nós precisamos disso, para enfrentar os trancos deste mundo, que não são poucos, são muitos. E a gente vai encontrar a Bíblia dizendo que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Aí nós estamos nesse mundo cheio de desafios, inclusive nós estamos num corpo que está meio escorregando, não é? Você percebe, não é? Que ele não está tão seguro e tão estável. Ele está indo, ele está passando, ele tem prazo de validade, e você sabe qual é a validade. Tem um limite lá, aqui tem um limite, e ele diz: olha, quando você passar dessa linha aqui, vai ter muito enfado e canseira, viu? Mas você tem fé. Aí, como você tem certeza e tem prova, você não desanima. Por que você não desanima? Por causa da fé. Porque a fé, ela segura como uma âncora, segura o navio em alto mar. A âncora da vossa fé. Texto bíblico, expressão divina. Ela segura, ela sustenta, ela dá estabilidade, ela dá segurança, ela dá paz com Deus. A paz com Deus que a doença não tira. É ruim a doença, mas é claro o que é. Nós vamos lutar para enfrentá-la o tempo inteiro. Mas ela não nos vence, porque ela não atinge o nosso espírito. O nosso espírito goza delícias com Deus. Não foi em vão que 11 dos 12 apóstolos foram assassinados e não recuaram, porque eles viviam pela fé e não pela vista. As coisas que nós vemos, elas são temporais. As invisíveis que só a fé enxerga, essas são eternas. Diga: esse é o Evangelho. Aí alguém pode tentar desfazer disso o tempo inteiro. Pode ter poder político, econômico, financeiro, poder eclesiástico, qualquer que seja o nível do poder, nós não temeremos nem recuaremos, porque o nosso caminho de fé não tem retorno. Nós estamos olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, estamos correndo a carreira que Ele nos propôs. E tem uma coisa, nesta carreira, nós estamos ouvindo a sua voz, e nós sabemos que Ele é o nosso pastor, o bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas, e que Ele próprio disse: eu conheço as minhas ovelhas, eu conheço aqueles nos quais eu edifiquei uma fé invencível, e eu os conheço, e dessas minhas ovelhas eu sou conhecido. Glória a Deus. Então esse conhecimento de Deus é o conhecimento que garante a salvação. A falta desse conhecimento, o povo perece. O povo perece por falta desse conhecimento. Esse conhecimento da fé. Porque que fé é esta? É qualquer fé?
Não é a fé na fé, é a fé na palavra de Deus. Olha o que diz Tito capítulo 1, verso 2. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes da criação do mundo. Glorifique a Deus. Olha que coisa linda. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, quer dizer, vem a certeza, vem a prova que a gente vai receber o que está prometido. E o que é que está prometido? Aqui, pelo menos, a esperança da vida eterna. Alguma coisa, se tirar a questão de vida eterna, sobra alguma coisa? Tira tudo. Aqui está a esperança, o fundamento. Então é fé e conhecimento que se fundamentam não em filosofias humanas, em tradição de qualquer que seja a denominação, qualquer que seja o cargo, não interessa o cargo, que venha inventar um fundamento, não vale. O fundamento que vale é na esperança da vida eterna. Porque Jesus disse: de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? O que você vai dar em troca? Ah, mas eu construí muitos bens para muitos anos e já disse a minha alma: descansa, come, bebe, folga. Ele disse: você não sabe para quem vai ficar isso. Se você não tem vida eterna, você se perdeu no tempo e no espaço, você perdeu tudo, não adianta nada sem a vida eterna. Então é a fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes da criação do mundo. Quantos aqui já têm certeza da vida eterna? Vibrante mesmo. Glória a Deus, foi Deus quem nos deu essa promessa, e essa promessa está fincada no nosso coração, não tem quem a arranque, nem a vida, nem a morte, nada nos removerá desta segurança de fé. Oh, que maravilha, o escudo da fé, é maravilhoso demais. É a fé. Aí tem gente que não, eu tenho fé, não lê a Bíblia, não crê na Bíblia, não quer negócio com quem ensina a Bíblia. Meu filho, quem foi que chegou aqui prometendo vida eterna? Teve algum filósofo que chegou aqui prometendo vida eterna? Algum ser humano prometendo vida eterna? João prometeu vida eterna no nome dele? Maria prometeu? José prometeu? Ninguém prometeu. Foi Jesus que disse: eu vim para que tenham vida e vida abundante. Glória a Deus. Ele é o dono da vida. Eu sou a ressurreição e a vida, disse Jesus. Meus queridos, que coisa boa é ter Jesus. Agora olha, João 7,38. Como que é essa fé e esse conhecimento? Fé e conhecimento que se baseiam, que se fundamentam na esperança da vida eterna. Olha, se fundamentam naquilo que está por vir para a gente, e que nós já estamos de posse, nós já estamos seguros, nós já temos prova disso, nós já temos certeza de que haveremos de receber o que Ele prometeu, e Ele prometeu a vida eterna, por isso já passamos da morte para a vida, isso pela fé. Esse é o evangelho que muita gente não explica, nem toca. Diz que o evangelho é que você vai ter dinheiro, vai ter melhoria na empresa, vai evoluir materialmente. Meu filho, tudo isso pode vir com uma certa
promessa divina e Ele vai cumprir, porém isso é muito pequeno. Ele não está prometendo essas coisas, porque o nosso reino não é deste mundo. Quem afirmou isso foi Jesus. Disse o reino dele, disse, se o meu reino fosse desse mundo, vocês iam ver o que era um governador amado. Ele disse isso, se eu fosse do mundo, o mundo me amaria. Imagina, ele pegar 5 pães e 2 peixinhos e dar alimento ao mundo inteiro, fazendo milagres o tempo inteiro, o mundo ia se curvar completamente. Mas ele disse, o meu reino não é daqui. Oh, glória a Deus. E depois ele dizendo ao Pai, não são do mundo, como eu do mundo não sou. Nós somos dele. Aqui é uma travessia. Como é que a gente vai crer? Que fé é essa? João 7,38. Aquele que crê em mim, como diz a tradição da Igreja Católica Romana. É isso? Como diz aquele que está na cadeira poderosa de Roma. É isso? Aquele que crê em mim, como diz a Escritura. Não são os documentos oficiais de uma instituição. Não. Como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Glória a Deus! Que rio é esse? Que água é essa? O que é que está fazendo a gente sentir essa segurança, essa firmeza, esse embasamento tão consistente? O que é isso? Essa água que jorra aí. Oh, glória a Deus! Que água é essa? O verso seguinte, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Vamos para frente, para a água viva. O verso seguinte, mas ele se referiu, que água era essa? Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Glorifique a Deus. É esse Espírito Santo que é essa água da vida, que dessedenta e alimenta a gente com tamanha precisão. Este maravilhoso Espírito Santo, que nos ressuscitou dos nossos pecados, onde estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos vivificou. E hoje nós cremos, nós falamos com este Espírito, e o nosso corpo agora é templo do Espírito Santo, e a Bíblia diz que nós somos santuários do Deus vivo, e Jesus disse que aquele que me ama guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos morada nele. Então, com essa segurança, aí está a certeza, aí está a prova. Por isso que a Bíblia diz: o Espírito é o penhor da nossa herança, é a segurança, é a prova, é a certeza, porque Ele está em nós, é a garantia. Então, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, então não é qualquer fundamento, não é qualquer conhecimento. São pessoas que não conhecem um texto da Bíblia, dizendo que tem fé, mas aqui é fé e conhecimento que se fundamenta na esperança da vida eterna.
A gente não está perguntando se você tem fé que você vai trabalhar amanhã, que você vai acordar, que você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não é essa fé, é a fé salvadora. É a fé que transcende o mundo material. É a fé que faz com que o telescópio de Deus encostado no fundo da nossa alma mostre as promessas concretizadas, porque Ele chama as coisas que ainda não são como se já fossem. E nessa esperança nós estamos salvos, é o que diz a palavra. Então, não é qualquer fé, é a fé e o conhecimento baseado em Deus, no Evangelho, na sua palavra, conforme a Escritura. E a base da fé? 1 Coríntios 2 e 5. Olha, 1 Coríntios 2 e 5, o que é que diz? Para que a vossa fé não se fundamente em sabedoria humana, mas agora a igreja, então a nossa fé, ela está fundamentada no poder de Deus, que é o Evangelho é o poder de Deus, e salvação para quem crê. Então, sola fide. Dá para segurar essa doutrina ou não dá? Precisa adicionar alguma coisa? A gente leu aqui que não. Concluímos, portanto, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente da obediência à lei. Glorifique a Deus, porque você creu em Jesus. Quem crê será salvo. É o que está escrito. Quem crê será salvo. Quem não crê será condenado. Isso é texto da Bíblia. Isso é palavra de Jesus. Então, somente a fé. Vocês lembram da fé daquele criminoso que estava ao lado de Jesus? Quem era capaz de dizer: esse homem tem... Ele tem solução para ele? O homem, quando olhou para Jesus, e Jesus, autor da fé, fez brotar naquele coração a fé, e ele vendo Jesus, pior do que ele, porque ele não tinha uma coroa de espinho, Jesus tinha. Jesus era o maior alvo do ódio, Jesus era a pessoa principal, estava na cruz do meio. Imaginem, Jesus era alvo de toda a hostilidade, o ódio, e todos ali estavam em função dele. E ele olha e diz: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Depois que ele confessou o seu estado miserável, disse: eu estou aqui porque eu mereço. Nós merecemos, dizendo para o companheiro de crime, mas ele não fez nenhum mal, e ele vendo ele se esvaindo ali naquela cruz, pendurado, cravado, sangrando, ferido, chicoteado, ridicularizado, humilhado, ele disse: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Isso é a fé. E a resposta foi: hoje estarás comigo no paraíso. Glorifique a Deus, porque somente a fé. Aleluia. Meu Senhor. Queridos, eu pensei que ia ser pouco para a gente falar em apenas um só. Eu confesso que eu tinha pensado em falar só a fé, somente a fé e somente a graça.
mas a graça vai ficar para a próxima semana, amém? Somente a graça é demais, viu? É uma coisa profunda. Você vai ver o que é a graça de Deus que nos alcançou, o favor imerecido. Não deu para a gente concluir. Olha, Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Depois, no Novo Testamento, Romanos 4:3, Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Novamente, meus queridos, vai lá para Gênesis, põe aí para a gente confirmar que isso, Gênesis 15:6, o que é que diz lá? Olha, lá no primeiro livro, Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Diga amém. Você creu no Senhor, glorifique a Deus. Ah, meus amados, fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. 1 João 5:4, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E este é o triunfo que vence o mundo. A igreja agora, a nossa fé. Então, somente a fé. E a fé, ela produz milagres. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado em sua maca. Observando-lhe a fé, isso está em Mateus 9:2, observando-lhe a fé, disse Jesus ao paralítico. Primeiro ele fez o quê? Observando-lhes a fé, observou a fé daqueles que trouxeram o paralítico. Jesus, quando observou e viu a fé, disse: tem bom ânimo, filho, os teus pecados estão perdoados. E aí Mateus 15:28, Jesus também fez algo parecido, 15:28, então Jesus exclamou: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito a ti conforme queres. E naquele exato momento sua filha ficou sã. Amém? Somente a fé. Que Deus abençoe grandiosamente a todos. Nós vamos enfrentar mais uma semana e enfrentar com fé. E com fé o gigante vai cair. Vamos vencer mais uma semana. Não há derrota para nós. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa caminhada é de vitória. Levante a cabeça, erga os olhos, olhe para a glória de Deus e vamos avançar. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Não importa o diagnóstico, a situação, a crise, a dificuldade, vamos olhar para Jesus, que Ele tem o que a gente precisa e a vitória Ele já prometeu.